Pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu vou analisar aqui com vocês um site, porque me mandaram para analisar devido a mensagens, assim, catastróficas para acontecer com a humanidade, né? Eventos catastróficos, prestes a acontecer nos eventos de evacuação planetária. E então me mandaram essa notícia deste site, que eu não vou dizer que site é, tá? Porque eu não quero expor assim. Mas eu quero ler com vocês para que a gente veja junto o que a gente pode ou não acreditar nos dias de hoje. Coisas que a gente pode identificar, itenzinhos que podem nos mostrar que, de repente, as mensagens não estão precisas, tá? Este texto sobre a evacuação planetária, né? E uma mensagem de Astar. E aqui eu quero falar sobre Astar Shehan. As informações que eu trago da espiritualidade dos mentores é que eles dizem que Astar Shehan, né, que o nome de sânscrito significa a luz que mais brilha, é o comandante de um grande comando cósmico, de inúmeras frotas, com inúmeros braços para inúmeros serviços na galáxia e além, sobre a evacuação, né, por Astar. Então, ok, vamos presumir que seja da egrégora de Astar, né, algum braço operacional da egrégora. Não vejo sentido em mudar a perfeição ou reescrever o que ainda é preciso. No entanto, como este equipamento não é compatível com aquele no qual escrevemos pela primeira vez, esta mensagem de evacuação devo compartilhá-la novamente com você. Vou me distrair, Dharma, e permitir que você o pegue em meus monitores. Nós temos milhões de naves estacionadas nos céus acima do seu planeta, prontas para levá-lo instantaneamente ao primeiro aviso de que o seu planeta está começando a se inclinar em seu eixo. Milhões de naves na superfície do planeta, ok, pode ser mesmo, né? Milhões, né? Mas elas não estão assim prontas para levar instantaneamente para bordo ninguém, tá? Pode ter uma que outra com esta função, em casos necessários que seja, porque as diretrizes planetárias já definiram a evolução para o planeta Terra e nós não veremos cataclismos necessários de remoção física das pessoas para dentro das naves, né? Isso só acontece, e já tivemos registros no universo, em outras civilizações, que já foi narrado em livros também, de que já necessitou acontecer isto, né? Remover fisicamente contingentes de pessoas devido a escalabro nuclear em um planeta que, infelizmente, né, declinou para guerras e conflitos, porque era daquele planeta. Mas as diretrizes da Terra já passaram o comando de que isso não se sucederá na Terra, tá? Então, as naves nem sequer para isso estão preparadas aqui, tá? É óbvio que, eventualmente, uma tem de resgate mais emergencial. Mas isso não vai acontecer. Quando isso acontecer, temos apenas um segmento de tempo muito curto, né, para tirar as pessoas do planeta, quando está começando a inclinar o seu eixo. Bom, primeiro, aqui mesmo na Terra, quando acontecem eventos de grandes terremotos, que morrem muitas mil pessoas, como nós vimos no início deste ano, né, por exemplo, ou lá no terremoto do Japão, que este ano completou 10 anos, foi 10 anos, tá? A gente já viu que os veículos e naves extraterrestres fazem a leva de algumas pessoas, mas são algumas milhares, né, algumas centenas. E das pessoas que ficam em escombros de terremotos, por exemplo, é levado a alma da pessoa, né, removida do corpo rapidamente, para que ela só sofra os impactos na proporção do que o karma escolhido para ela passar, o quitamento para ela escolhido passar. Não vou entrar nos detalhes neste vídeo, mas é tudo dentro de uma perfeita sinfonia, tá? Sinal de que o inclínio do eixo do planeta Terra, né? A Terra vai seguir muito bela no seu eixo, tá? Nada vai acontecer com o eixo da Terra até a 2200. O movimento que ele fará será extremamente sutil uma transição ao longo da transição, né? Muito sutil e terão algumas modificações com certeza, mas a gente não sentirá, não da forma como pode proporcionar grandes coisas. Os mentores inclusive falam que a transição será de extrema calmaria no setor geológico e que o que pode dar de problema somos nós, né? Não as questões geológicas da Terra. Daí falou que quando o inclínio do eixo, né, que quando isso ocorrer, eles terão, né, as naves terão apenas um segmento de tempo muito curto, no qual podemos erguê-los da superfície antes de grandes ondas de maré atingirem suas costas. Essas ondas podem ser tão profundas quanto 5 milhas ou mais,
Posteriormente, cobrirão grande parte das suas massas de terra, suas calotas polares derretendo. Estão vendo? Isso é um terror online, né? Derretendo. Digo uma coisa, a luz nunca fala. Sabia que se isso acontecesse, a luz não falaria? Não falaria. Os mentores já disseram que se acontecer... Eles já disseram que não vai acontecer nada. As diretrizes já confirmaram isso. Mas eles disseram que se acontecesse algo, não iria ser falado pela espiritualidade de luz. Porque... Imagina, pessoal, a espiritualidade de luz... Imagina, a espiritualidade de luz vem e fala, vai acontecer um escalabro cósmico na Terra e vai vir ondas aí, ó. Salve-se quem puder, gerar caos, pânico e medo. Ia acontecer do mesmo jeito, ia mudar alguma coisa, e pior do que isso, iam ter escolhidos, as pessoas que seguem a espiritualidade teriam mais mérito do que os outros de saber disso antes dos demais? Não, né? Então, eles jamais falariam coisas terríveis que teriam para acontecer na Terra. Eles falaram sobre a pandemia? Não. Foi algo assim tão terrível perto disso? Não. Mas essas coisas não estão previstas para acontecer. Então, sempre que a gente vê... Eu quero dar esse filtro para vocês. Que sempre que vocês virem mensagens em nome do mestre que for, falando que coisas ruins vão acontecer, descarte. Descarte. Tá? Continuando aqui, ondas cobrirão massas de terra, calotas polares derreter, contribuindo muito para o equilíbrio desigual do próprio orbe. E outro equilíbrio desigual. Tu já viu um equilíbrio desigual? Não existe. Juntamente com essas mudanças, haverá grandes terremotos. Continua a catástrofe, né? Que alimentarão de uma linha de sutura, né? Uma falha, causando deslocamento severo de placas tectônicas inteiras à medida que essas divisões e triturações ocorrem, né? Vocês lembram lá da época da Atlântida, né? Que já aconteceu o afundamento de um continente inteiro. E a própria Adama narrou como que a água subia lentamente. Então, à medida que essas divisões e triturações ocorrem, você terá erupções vulcânicas maciças em áreas amplas e cones anteriormente adormecidos. Viu que se prolonga narrando catástrofe, né? Que tipo de energia vibra disso? Então, quero mais um alerta para a energia. Que energia vem disso? A pessoa que vê essa mensagem fica tranquila e aliviada? Isso é uma mensagem da luz? Da luz que mais brilha? Astar Shehan! Só o bem é real. Só o bem é a verdade absoluta do universo. Só as melhores coisas acontecerão. E isso era uma mensagem da egrégora de Ashtar. Tá? Gente, eu tô dizendo uma coisa. 2023 estamos. Faz 12 anos que eu vejo essas mensagens correrem na internet. E há 12 anos me mandam mensagens perguntando: isso é verdade, é verdade, é verdade. Pessoas apavoradas. Sempre que tu se apavorar com uma mensagem, ela é falsa. A menos que tu a veja nas mídias tradicionais, né? E esse tipo de coisa tu não vai ver lá. Bom, vulcões adormecidos, explosão, porções perto dos seus campos de testes nucleares, vocês provavelmente experimentará derramamento de material radioativo em sua atmosfera. Gente, vocês acham que o comando, por exemplo, os seres com 7ª dimensão de consciência, que são os operadores de todo o projeto evolutivo para a humanidade, vão permitir que um dos planetas mais belos do universo, o ser vivo Terra, passe por isso? Para outros planetas já passaram, mas os programas de evolução também evoluem, né? E os planetas haviam sido demarcados para a cruz. O planeta Terra não. Se o planeta Terra for demarcado para a cruz, ele vai à cruz. Mas não foi. Nos escapamos. Por pouco. Mas nos escapamos. O planeta Terra foi demarcado para a luz. E inexoravelmente lá ele chegará. Não é através disso. Não, através disso ele chegará ao caos. Entendemos como vamos descartando as informações. Vamos percebendo o teor das informações. Que energia que passa, né? Qual será o intuito dessa energia? Será que porque a gente sabe que o cérebro ele quer sobreviver. E tudo aquilo que é catastrófico chama muita atenção, gera muitos cliques, gera movimentação online, né? Faz um público se envolver. Não tô dizendo que seja isso o intuito. Talvez a pessoa esteja só desorientada em algum momento, ou de repente recebeu uma mensagem que perdida nas linhas do tempo aí. Talvez. Ou ele recebeu uma mensagem lá da época de 2009, quando era comum essa mensagem, para 2012. Enfim, né? Então, à medida que essas divisões e triturações ocorrem, você terá erupções vulcânicas maciças em áreas amplas
enfim. Partes de seus continentes se dividirão e afundarão em outras áreas. Isso causará o empurrão de outras massas para cima. Você terá muitas notícias sobre eventos, etc., que acompanharão estas convulsões. Haverá convulsões e terremotos, por exemplo, que não desencadearão a evacuação. Então, falarei de proporções cataclísmicas. Somos muito experientes na evacuação de populações de planetas. Seria ótimo se isso não fosse necessariamente verdade. Estamos preparados para completar a evacuação da Terra. E das almas de luz em cerca de 15 minutos, independentemente dos números. Além disso, resgataremos primeiro as almas da luz. A luz não dá preferência. Até os humanos, talvez tenham alguns que prefiram resgatar os cachorros antes. O quão diferente de luz era aquela alma e os demais. Ambos estavam encarnados num planeta de expiação. Nós aqui, nós somos encarnados num planeta de expiação. Se a gente fosse muita coisa, a gente não estava aqui. Então, olha, a diferença da luz entre todos nós do planeta não é tão grande assim, não. Não é tão grande, não. Tá, tem pessoas com mais medidas de amor, outras com menos, com certeza. E que há uma seleção por medidas. No caso de uma evacuação planetária, há até tal intensidade energética espiritual é resgatado. Outras não. Mas não é que resgatarão primeiro as almas de luz, mas as meritórias. Todas as crianças serão levantadas. Pois é, mas sabe que tem crianças com karmas terríveis. E é mais fácil tu quitar karmas quando criança do que depois de adulto. Então, o padrão seria, nesse caso, as crianças serem a mesma proporção espiritual do que os demais. Porque são seres, até às vezes, mais velhos do que o velho aqui encarnado. Né? O idoso, né? O encarnado há mais tempo. Aquele que hesita fica alerta, portanto, aquele que pisar em nossos feixes de levitação primeiro será levantado. Gente, isso é ficção científica, me desculpe, mas assim, apenas eu queria passar para vocês um filtro de que sempre que disser que o planeta está prestes a explodir, que vai ter catástrofe, que vai ter guerra, que vai ter luz, que vai explodir coisa, que vai vir um maremoto, terremoto, sempre essa informação não estará correta. É só isso a minha mensagem de hoje. Eu espero que isso alivie sempre que vocês virem estas mensagens, tá? Não importa a fonte que elas tenham. A mensagem pode ser bonita, pode ter muitas partes verdadeiras, como esta. Pelo menos para o caso da Terra, nas condições atuais, não procede. Tá bom, pessoal? Um bom final de semana. Fiquem bem e até mais.